E hoje não é diferente. Hoje nós escolhemos um tema muito observado nos projetos que a gente tem feito, né? E que pode estar impedindo alguém que está nos assistindo de caminhar no sentido de fazer 30 dias de vendas em apenas um dia. Normalmente, os donos ou gestores de lojas acabam enxergando muitos detalhes da operação e que acabam acreditando que um programa como esse não é para o negócio dele. E a gente vem mostrar ao contrário. O que nós vamos falar aqui hoje, Roberto, que eu espero que você consiga esclarecer, porque, como sempre, eu vou te dizer que eu vou te apertar bastante. A gente escolheu um tema da seguinte forma: onde o programa 31 ajuda ou impacta no meu negócio de carro ou moto. Legal. Então eu separei as perguntas mais comuns que surgem ou que surgiram, que vêm nos passando ao longo do tempo da nossa experiência, né, que acabam fazendo com que as pessoas deixem para depois, posterguem a ação e não aproveitem os benefícios que ela pode trazer, tá? Mas, deixando de delongas, né, vamos lá. E dando início ao nosso bate-bola aqui, perguntas e respostas, lá vai a primeira pergunta para você. Minhas vendas estão há vários meses estagnadas e crescem muito pouco. Estou fazendo algo de errado? O 31 pode me ajudar a vender mais e melhorar a minha performance, melhorar as minhas vendas? Antes aí, ó, só estou dando uma olhada aqui. Paulo Henrique está aqui, obrigado pela presença. Carlos Reino, um grande amigo, show de bola, obrigado também aqui pela presença. E sempre que tiver dúvida, também tiver alguma dúvida, não deixa de colocar, não deixa de curtir. Pode Isso. ter um tema de um dos nossos próximos encontros, né? A gente busca trazer realmente a experiência de campo, mas pode ser que tenha alguma coisa que passe. Então, não deixa de compartilhar aí a sua dúvida, para que a gente possa realmente trazer ou ajudar, que é esse o propósito, ajudar cada um dos atuantes, né, do cenário do mercado aí de carros e motos a fazer o 31 no seu negócio. Mas então vamos lá, Jorge, vamos para os fatos, né? As vendas estão estagnadas, será que está fazendo algo errado? E o que foi mesmo no finalzinho que você falou? E o que o 31 pode ajudar a vender mais e melhorar a minha performance de vendas? O que ele pode nos trazer para ajudar nisso? Bom, falando de vendas estagnadas, né? Isso se está fazendo algo errado ou certo, isso é um negócio assim que é difícil falar daqui sem analisar, porque você tem N motivos, né? Você tem fatores externos, você tem fatores internos, né? Fatores externos você tem, né? Tivemos aí agora a própria pandemia foi um fator que atrapalhou intensamente, né? Temos os fatores econômicos, enfim, tem N situações. E os fatores internos, que podem ser também dos mais variados, né? Desde de uma equipe não treinada, pode ser ali de algum tipo de não investimento em ações de marketing, enfim, tem aí um rol muito grande de potenciais motivos para que a sua venda não esteja evoluindo como gostaria. Agora, o que eu posso dizer daqui é o seguinte, né? A área de vendas é uma área que tem que estar com a energia lá para cima, energia positiva. Óbvio, todas as áreas são importantes na empresa, mas a área de vendas ali ela é aquela área que a galera que vai trazer o dinheiro para dentro da empresa. Então, tem que estar com a energia para cima, porque essa energia positiva, essas boas vibrações, ajudam no processo de venda. Então, eu começo por aqui, né? Como está o seu ambiente de empresa, o seu ambiente de vendas, a sua equipe de vendas, ou está aquela coisa cansada, monótona? Então, já começa por aí. Mas nesse sentido, né, partindo desse princípio, o programa 31, todo esse trabalho do programa 31, ele pode sim ajudar a quebrar essa estagnação. Por quê, né? Antes de tudo, o programa 31, o desenvolvimento da ação 31, ele é um programa de engajamento, motivação e trabalho em equipe. Então, ele já começa com essas necessidades ou esses pilares, né, que estão por trás do programa. Ele é um método, mas você não executa um método se você não está ali engajado, comprometido, né? Eu gosto de usar, sempre uso muito a comparação de você fazer uma academia.
Por exemplo, lá, você vai lá, o professor te dá um método, uma sequência de ações para você fazer. Mas se você não tiver um motivo forte para fazer, que é o emagrecer, que é alguma situação de saúde, de nada adianta ele te dar a melhor série do mundo. Então, enfim, ele é um programa que faz esse processo também de engajamento, motivação e trabalho em equipe. E aí sim, quando tudo isso funciona junto, ele traz aquele resultado das vendas explosivas. E aí que proporciona justamente o alcance de fazer 30 dias de vendas em apenas 11. Como eu falei, existe um método, existe um aprendizado que precisa ser colocado em ação, ser colocado em prática. Mas a resposta é sim, ele pode melhorar os seus resultados imediatos, assim como quando você atinge esses resultados, você passa pelo processo, manter essa energia em alta por um bom período de tempo ali dentro da sua equipe de vendas e até da própria empresa como um todo. Né? Legal, entendi. A segunda vem dando uma sequência, né, nessa primeira que a gente vem falando, né, já que você falou que pode melhorar e pode fazer, deu uma explicação de tudo como a gente pode tirar a estagnação das vendas aí, né? E a segunda vem na mesma linha, né? O projeto do 31, ele pode mudar os patamares de vendas, sim ou não? E, assim, essas vendas, elas serão somente no mês que eu faço o 31 ou não? O que você poderia nos dizer um pouco mais sobre isso, respondendo um pouco do que você disse na pergunta anterior, que o projeto tem todo um aprendizado, tem toda uma técnica a ser implantada, né? Isso, acho que começando pelo final, vamos chamar assim do que você falou, o programa 31, esse que você pode fazer, a ação só reflete em um mês, acho que vem muito do que as pessoas acabam vendo só a ação ou o resultado da ação em si, que ele é, sim, impactada num certo final de semana, né? No caso de carros e motos, mas pode ser durante a semana também, e que acaba refletindo no mês. Mas, na verdade, né, você tem o reflexo dele para mais períodos, né? Ele, de certa forma, sustenta os resultados do seu negócio, né? E aí tem outras pessoas que já pensam o contrário, né? Já que dá para fazer 30 dias em um, então eu vou fazer todo dia um 31. Também aqui não existe fórmula mágica. Existe um processo, existe um trabalho que sim potencializa os seus resultados. Então, o programa 31, ele é um treinamento que desenvolve habilidades nos participantes. Entre elas, a comunicação, o entendimento de algumas métricas ali, quando você fala do processo de prospecção, no processo de atendimento, e até algumas mudanças comportamentais. Então, isso você não faz todo dia, você vem construindo e aplica. Você melhora e aplica de novo, você melhora e aplica de novo. Então, nesse sentido, o programa, ou Ação 31, ele tem sim um resultado imediato naquele mês que ele foi executado. Mas ele tem ali tem toda uma aprendizagem que fica nas pessoas, talvez um crescimento, um novo patamar de atitude, ele melhora, ou tende a melhorar, ou dá todos os subsídios para melhorar os resultados da equipe no seu trabalho do dia a dia, na sua atuação do dia a dia. Ou seja, melhora-se a performance da equipe e, obviamente, consequentemente, aumenta todo o potencial de crescimento da loja. Na verdade, assim, né, Alberto, eu já vi isso acontecer na prática, né? Porque em muitos dos esquadrões que a gente participou ao longo do tempo, né? A gente viu que mesmo depois da ação, fica vendendo por vários dias após e às vezes até um mês após, ele ainda dá reflexos de venda, Sim. Né? E quem consegue aperfeiçoar isso e melhorar isso,
ele vai transformando isso numa venda contínua. Isso é o que a gente tem observado, Exatamente. pelo menos no que a gente tem visto, É o que né? eu sempre falo, que mais do que a ação em si, o resultado da ação em si, é o aprendizado que fica, né? Aí fica um grande aprendizado. Opa, Cláudia Barreto É entrou, verdade. seja bem-vinda, Claudinha. Bom dia, bom dia. Dando sequência, a gente vem falando bastante, né, em todo esse nosso bate-papo sobre os processos do 31, sobre as formas de processos de vendas que a gente coloca no 31. E uma das questões que me veio e que o pessoal vem me comentando, né, é assim, e para aqueles que têm processos muito falhos? Mesmo assim, eu consigo programar e consigo fazer o 31 se os meus processos não estão, vamos falar assim, azeitados, arredondados, né? Essa é uma boa expressão que se usa, né? Seu processo está azeitado. Essa fazia tempo que eu não ouvia. Bom, vamos partir do seguinte princípio, né? O programa, né, o desenvolvimento da ação 31, ele tem o seu método, né, o seu processo embutido nele. Então, por si só, ele é, vamos chamar assim, relativamente independente. Mas agora aqui, até falando contigo, a hora que você estava fazendo a pergunta, estava aqui processando, me veio o seguinte paralelo. O programa 31, quando você aplica no seu negócio, imagina que é como se fosse aquele app, aquele aplicativo que você baixa no seu celular. Né? Aquele aplicativo ele tem um processo, ele entra no seu celular de forma que ele se incorpora aos processos internos do seu equipamento. Então, acho que é um paralelo muito bom, porque o esquadrão, né, o programa 31, a base do esquadrão de vendas, ele tem o seu método, mas ele acaba se incorporando ao dia a dia da empresa, dependendo com que intensidade, obviamente com que envolvimento todos se envolveram. Ou seja, ele vai começar sim a impactar, a destacar e mostrar algumas falhas ou até escancarar algumas falhas que às vezes não está nem tão percebida dentro do seu negócio. Ele é um impeditivo não ter processo falha? Eu não acredito que seja um impeditivo. Na verdade, ele vem como uma grande alavanca de melhoria do seu processo, né, do seu negócio, para melhorar o desempenho da empresa. Por exemplo, vamos supor que você tem ali um processo um pouco mais, vamos chamar assim, de burocrático ou mais lento no faturamento da sua empresa. Por N razões, às vezes ainda está no início, não tem muito investimento em tecnologia, talvez os volumes não sejam exagerados, você procura fazer de uma forma mais manual, vamos chamar assim, e aí de repente você dobra esse volume. Né? Você faz uma ação e você dobra esse volume, você concentra isso num final de semana. Certamente ali vai aparecer um gargalo e vai até te mostrar uma necessidade ou uma possibilidade de melhoria nesse ponto específico da empresa, vamos chamar assim. Vamos supor que não seja o faturamento, seja o pós-faturamento, o processo ali de entrega do produto para o seu cliente, mesma coisa. Ah, não, aqui quem entrega é a minha equipe de vendas, é o meu vendedor. Quando você tem que entregar um mês no próxima, sei lá, durante a próxima semana, como é que fica? Então, ali ele começa a te dar alertas que sejam alguns passos para fazer a melhoria no seu negócio, para melhorar ali os aspectos do processo na sua empresa. Como a Cláudia está dizendo aqui, né? É uma injeção, é uma nova visão para melhorias com pessoas e processos de vendas. É exatamente isso. O que eu quero deixar claro é que todas essas necessidades que vão aparecendo são oportunidades de melhoria nos processos da sua empresa. Se você quer crescer, e essa é uma ferramenta que vai te ajudar a crescer, você também precisa melhorar os seus processos internos, né? Então é isso, né? Eu acho que ter falha no processo, não tem nenhuma empresa perfeita, sempre vai ter alguma falha, algum ponto de melhoria. Então isso não pode ser uma desculpa ou algo para não se fazer, mas sim estar preparado e criar talvez ali contingências de melhoria
comprar aquele gargalo ou aquela falha em específico. Seja ela identificada antecipadamente ou não. Isso aí a gente trabalha com as contingências do processo. Exatamente, porque também se os processos, como você disse, se tiver muitos gargalos, eu vou deixar de vender porque eu vou ter o esforço de venda todo para poder realizar as vendas que eu fiz naquele final de semana com todo o esforço. Então, acho que isso pode também gerar um fato impeditivo de vender depois da ação. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Entendi. A Foi gente bem. procura, nós, no programa, a gente aborda o antes, o durante e, inclusive, o depois do evento. O depois do evento. Então, a Perfeito. gente busca trazer à tona todas essas possíveis impactos, né? Possíveis impactos, que às vezes você foca para resolver um problema e esquece um outro problema. Por exemplo, né, ele está falando aqui da entrega, é um fato que acontece. As pessoas começam a se preocupar muito em entregar o que vendeu e deixa de aproveitar outros potenciais vendas que foram geradas com a ação da semana anterior, por exemplo. Perfeito. Muito bom. Até agora, bem esclarecedor. Acho que a gente está desenvolvendo bem esses temas, porque isso realmente são dúvidas que aparecem sempre. Para a gente ouve muitas vezes aqui, né? Vamos falar um pouquinho agora de financeiro, né? Muitas empresas estão passando por um momento de financeiro um pouco fragilizada, né? Várias empresas. A gente tem visto isso na TV, em todo local, muita gente falando sobre isso, né? Inclusive, a relação ao caixa da empresa, isso é um limitante para que a gente desenvolva a ação do 31, Roberto? Ou ainda, a ação pode me ajudar com essa situação de melhoria de caixa, de melhoria de situação financeira? De Jorge, quando a gente fala de dinheiro de empresa, é sempre uma situação bastante delicada. A gente sabe da preocupação e tem que ter mesmo, né? Ela é um lubrificante do negócio, mas ela depende um pouco, ela está um pouco antes aí do processo e depende também de qual estágio está a sua empresa. Por exemplo, se você é uma empresa que está ali no seu início de operação, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do negócio, podemos falar até em 5 anos. Sem dúvida, você tem uma pressão financeira, uma necessidade de caixa muito grande, né? Porque você está começando o seu negócio. A sua maior necessidade é vender. Se é uma empresa que já tem mais tempo de mercado e está com situações financeiras um pouco mais delicadas, o negócio é olhar para dentro e ver como está a gestão financeira da sua empresa, né? Do seu negócio, quer dizer. Então, aí são outros, vamos dizer assim, outros vieses que você precisa analisar. A gente tem aí outros trabalhos nesse sentido, mas são outros pontos de vista. A verdade é que você precisa entender de onde vem essa fragilidade. Então, esse aspecto em específico, o programa não resolve. Isso vamos chamar assim, é uma análise antes, um problema antes. Porém, aonde que o programa, né, a Ação 31, pode ajudar nesse contexto, né, em toda essa situação? É a injeção rápida de capital, de dinheiro no negócio. Isso, inclusive, é um dos benefícios que eu sempre falo do desenvolvimento do programa. É uma injeção de caixa no seu negócio. Basta entender, né, não precisa de grandes contas, que você vai fazer quase que 1 mês de vendas a mais num curto período de tempo, sem aumentar de forma proporcional os seus custos. Então, você tem sim uma entrada de capital que pode te ajudar no curto prazo. Porém, temos aqui um porém, né? Sempre tem um porém. Por exemplo, você tem alguns custos que eles aparecem antes, inclusive, da própria entrada de caixa. Embora seja rápido, você tem custos que eles são quase que imediatos, decorrentes da ação. Por exemplo, uma comissão de vendedor, é uma situação que praticamente você paga ali logo depois da ação. As bonificações,
Um outro ponto que aparece, que pode, né, ali tem que tomar um pouco de cuidado, é a pressão, né, dependendo de quais são as suas relações de troca, né, de troca de um carro pelo outro. Às vezes, se você vem de zero, a relação zero seminovo que entra, enfim. Pode ser que venha ali algum tipo de pressão no estoque. E você vai vender um carro e você não vai receber o valor integral daquele carro. Você vai entrar um outro produto, vai receber sempre parcelas. Então, esses são alguns aspectos que, sim, é um custo que ele vem antes da receita. É um cuidado que você tem que ter. Então, você precisa ter ou se preparar para esse fôlego. E aí eu volto. Isso é um impeditivo? Não, não é um impeditivo. Tem saída para fazer esse negócio? Tem saída, tem saída. Algumas saídas que podem ser feitas. Por exemplo, você pode trazer parceiros ou pessoas ou outras empresas que você se relaciona, por exemplo, para fazer ali a compra dos carros que você está pegando, por exemplo, em algum processo de troca. Cada negócio tem suas características, a gente ensina também a avaliar tudo isso daí. Mas tem-se aí essa possibilidade de criar sinergias e parcerias que vão te ajudar a aliviar a sua pressão de caixa financeira. Ou seja, você elimina o custo de curto prazo para você ter a possibilidade de se aproveitar da injeção extra de capital que vai acontecer. Um outro aspecto que pode te ajudar é, por exemplo, a relação de parceria ou a criação, um fortalecimento de uma parceria com agentes financeiros. Muito, né? Um grande alavancador de vendas são os financiamentos. Então, quando você tem uma boa parceria, o banco ou o agente financeiro, ele pode, inclusive, acelerar o crédito, o pagamento, né, do crédito aprovado do cliente. Lógico, ali o banco sempre vai ter as suas partes burocráticas, e isso você já pode ajustar no seu processo para que a ficha, né, que você me fala, a ficha de cadastro, chegue com o maior número possível de informações para que o banco faça o seu processo de forma muito mais rápida e muito mais assertiva e o dinheiro chegue antes para você. Então, enfim, tem saída. O fato de ter aí um momento um pouco mais fragilizado, ele não deveria ser um impeditivo. Reforço, obviamente, precisa aí de uma análise um pouquinho mais cuidadosa para que você não dê o passo maior do que a perna. Mas com alguns planos de contingência, sim, você reduz o impacto dos seus custos quase que imediatos, vamos chamar assim, e aproveita o caixa que entra já logo na sequência da ação. É muito bom. Nossa, deu um belo esclarecimento. Esse realmente foi bem direto aonde a gente precisava que falasse mesmo, né? Seguindo aqui, Roberto, eu acho assim, tem uma pergunta que foi colocada para a gente e eu acho que é bem pertinente e isso é uma das que a gente mais ouve hoje em dia. Ainda não vi diferença do programa 31 de outros programas já feitos no passado, como o Feirão, por exemplo. Isso é uma verdade? Nossa, agora você foi longe, hein? Mas ainda hoje é o que mais a gente ouve. Ah, o esquadrão de vendas é o feirão que tinha no passado. Ah, isso é igual ao que a gente fazia. É o que mais a gente tem ouvido. Então a gente queria que você esclarecesse um pouco isso pra gente. De fato, são algumas afirmações que aparecem mesmo, você tem razão. Olha, vamos falar assim, tudo que a gente traz aqui, a gente fala que é do campo de batalha, né? É da experiência mesmo. Não é só Isso, exatamente. é realmente a coisa que acontece. O que eu posso dizer ou esclarecer você tem sempre você tem a verdade e você tem a verdade disfarçada, vamos chamar assim. Ou seja, na verdade, né, isso acabam sendo algumas afirmações daquelas, né, que acabam se transformando até em desculpas para não se fazer o que precisa ser feito daquelas pessoas que dizem que já sabem fazer. Então aqui você tem um cuidado, porque você pode estar se enganando. Você diz que já sabe fazer, não, já sei como é que é, já sei como funciona, e isso te impede
te fecha de você aprender ou conhecer coisas novas que podem ajudar no seu negócio. Então, na minha visão, essa afirmação, embora não seja de forma mal intencionada, Não, proposital, não é não. ela é uma grande armadilha, porque até parece. O que acontece é que essas pessoas estão apenas enxergando alguns vestígios, ou apenas os vestígios, o que é perceptível, né, dos resultados da ação, que pode ser lembrado dos feirões quando haviam, né, que era ali, haviam de fato aquelas estruturas que eram feitas fora dos pontos de venda, que geravam, sim, grandes vendas, e que Nos foi shoppings, nos né? shoppings, exatamente, grandes hipermercados, enfim. Foi uma ótima ferramenta de venda, né? Naquele momento, naquela situação, não podemos tirar o mérito da ação. Ela foi uma ótima ferramenta de venda. Mas o momento era outro. E o programa 31 não tem nada a ver, ou muito pouco a ver, com o feirão propriamente dito. Eu vou falar um pouco a ver. É claro, você tem a parte de ambientação, né? Você cria um ambiente para mostrar que alguma coisa diferente está acontecendo. Você pode falar de um aspecto importante que é a liderança dentro do programa, foi até a nossa conversa de terça-feira, a importância de ter um líder de uma gestão para desenvolver todo o projeto. Então, se é que existe alguma semelhança, eu vou falando que ela para por aí. Agora, os feirões, eles aconteciam basicamente pautados em canais de comunicações que hoje, vamos chamar, são mais tradicionais, né? As TVs, né? Os rádios, as panfletagens. Então, era nesse sentido. A oportunidade apresentada era praticamente uma oportunidade ligada a preço-desconto. Basicamente, era quase isso que eram os chamados, né? E são até hoje, os bois de piranha, se fala. Então, ele estava muito pautado nisso. E o momento econômico era outro, né? Era uma situação ali onde você tinha uma explosão do crédito que dava ali, que deu às pessoas a oportunidade de satisfazer o segundo maior sonho das pessoas, que é a compra do carro zero, naquele momento. O primeiro, só a título de curiosidade, é o sonho de comprar a casa própria, né? Só para deixar claro. Então, aquele era o Caramba. momento e encaixou bem. Hoje, hoje o negócio mudou. Até naquela época ainda vinha, né, do advento do carro popular, todo esse ambiente aí. Hoje, o programa 31 se pauta num outro formato de trabalho. Por isso que, assim, embora seja uma coisa que apareça muitas vendas, né, no final da história, o que está por trás, os pilares por trás são diferentes. Por exemplo, a forma de comunicação ela é muito mais direcionada e assertiva para aquelas pessoas, né, vamos chamar assim, que estejam mais propensas a comprar o seu produto, se relacionar com o seu negócio. No esquadrão, né, na ação 31, a oportunidade também está presente. Ela faz parte, mas ela não está apenas pautada na relação preço-desconto. Na verdade, se usa-se as condições normais de negociações, mas você comunica ou você apresenta de uma forma diferente. A oportunidade ela se amplia além do fator financeiro. Ou seja, tudo isso é pautado em cima das formas de comunicação para você executar as suas vendas. Eu falo que no momento de hoje você tem que vender o carro e não tirar pedido no seu negócio. Tirar pedido é fácil, né? Quando você está no momento de explosão, de uma alta demanda, você tira pedido. E quando você não está? O mercado automobilístico é um dos mais competitivos que existe. Então, você ter equipes que saibam vender e saibam se comunicar de uma forma assertiva é muito importante. Aqui eu chamo então a atenção olha para a sua equipe. E se você tem uma equipe que só tira pedido, aí sim você pode ter problemas. Agora sim, eu acho que para todos que estão nos assistindo, né, que
Estão vendo, acho que agora esclareceu a diferença entre esquadrão ou vender 30 dias em um de feirões, finalmente, né? Uhum. Indo para o outro campo, Roberto, assim, muitos me perguntam assim, os negócios que eles têm não são tão grandes como diversas concessionárias, como o mundo de automóveis grandes ou concessionárias de motos, né? São lojas menores ou lojas de carros e motos menores, tá? Dessa forma, meus recursos que eu uso de investimento em mídia não são nas mídias de massa, rádio e TV, porque são inviáveis para mim e com isso eu não consigo investir nisso pelo meu tamanho de negócio. E eu acabo concentrando as minhas mídias, mesmo não tendo tantos retornos ainda e nem tendo tantos seguidores, nas mídias sociais. Mesmo assim, ainda é possível fazer o 31? Nossa, Digi, preciso separar isso daí. É três perguntas, quatro numa só. Eu tenho que fatiar o público. Hoje eu Vamos prometi fatiar que o eu ia público. fazer coisas. Vamos lá, vamos. Já dizia o Jack, né? Vamos por partes. Ah, vamos começar ali pela forma da comunicação, né? Colocar alguns pilares. O formato da ação 31, que é ser apresentado no programa 31, ele parte de uma outra premissa, que eu não estava comentando agora, de uma outra premissa na forma de se comunicar. Embora TV, rádio, são canais que ajudam muito, né? Eles têm o seu valor, inclusive hoje, ainda, né? Ainda que tenha toda essa evolução do marketing digital, ele tem sim o seu espaço. E até usamos em algumas ações, já chegamos a usar rádio, TV para potencializações. Então, obviamente, depende ali de fato do potencial financeiro da empresa e até onde ela quer ir. Porém, o que eu destaco é o seguinte: o formato ou a forma de se fazer a comunicação, no 31, a base é diferente. Ela não está pautada em ações de marketing na TV e rádio. Você pode usar, mas ela não está apoiada. Tanto que nós já fizemos ações que não teve nenhuma desses dois investimentos. Eles são totalmente direcionados para outras necessidades, vamos chamar assim. Então, o canal do 31 é a comunicação direcionada para aquelas pessoas mais propensas a consumir o seu produto ou a se relacionar com o seu negócio. Então, ele é muito mais assertivo, muito mais direcionado, que vai, inclusive, pode, inclusive, reduzir a despesa, né, o investimento, vamos chamar assim, nos canais de marketing e comunicação. Né? Ou seja, você pode gastar menos, né, diminuir ou zerar e atingir as pessoas certas no momento certo para comprar o seu produto. Você potencializa isso, seja pelo aspecto de área física, porque, por exemplo, quando você faz uma propaganda na TV, você está amarrado ao corte de sinal da TV. Se você está localizado numa cidade, você faz propaganda num sinal X, de uma emissora tal, ele pega a tua cidade e mais um monte de cidades em volta, que muito provavelmente a pessoa não deve, não como via de regra, mas provavelmente se deslocar até a tua cidade. Então, quando você faz uma comunicação direcionada para seus potenciais clientes, que já se relacionam com o seu negócio, que já conhecem o seu negócio, a chance de você fazer novas vendas é muito maior. Então, aqui o primeiro aspecto de tudo que você perguntou, estamos falando vamos falar assim, dos canais de comunicação ou da forma da comunicação propriamente dita. Você comentou alguma coisa aí do Perfeito. marketing digital, né? Que você acaba se direcionando para o Isso. marketing digital. Ele vai para o marketing digital, mas assim, acaba não tendo muitos seguidores, né? Tá. Então, assim, ele tem uma mídia social que ele acredita que seja fraca por não ter tantos seguidores, né? Indo no aspecto, no pilar, vamos chamar assim, marketing digital, eu queria abrir aqui um parênteses, né? Um cuidado.
Não estou dizendo que ele não é importante, mas ele é uma métrica de capricho, né, de quem atua no marketing digital. Então, eu gosto de aprofundar um pouco isso aqui, porque não basta você ter seguidores. Você precisa ter seguidores que se relacionam com o seu negócio, que se interessem pelo seu produto, ou seja, que você, quando nós falamos em marketing digital, se comunique com a sua audiência de forma através dos canais digitais, se aproximar do seu público, trazendo informações relevantes, oportunidades, enfim. Então, não basta ter audiência, tem que ter audiência direcionada ou com maior propensão de consumir o seu produto, né? Ou de se relacionar com o seu negócio. Por exemplo, né? Vou exagerar, vou dar um exemplo aqui no exagero besta. A gente está muito focado aqui em negócio, vendas de carros e motos. Vamos supor que a tua audiência é gigante. Estou exagerando, obviamente, que estamos falando de um mundo aqui hipotético. De crianças que não vão comprar o seu produto. De que adianta a sua audiência? De que adianta? Não adianta nada. Então, ter audiência, sim, é boa, né? Não estou menosprezando, mas você tem que ir filtrando, você ir trazendo as pessoas que tenham a maior chance ou probabilidade, ou mesmo que não seja hoje, que seja amanhã, de comprar o seu produto. Precisa fazer investimento em marketing digital? Precisa. Isso é um engano que toda hora eu vejo as pessoas também fazerem. Você faz marketing digital? Faço. O que você faz? Post no Facebook, post no Instagram. Olha a fotinho que eu coloquei no Instagram. Olha, enfim. Ok, ele tem o seu valor também de exposição. Mas as ferramentas em marketing digital, eles te dão tantos formatos, nem ferramentas, as plataformas de marketing digital te dão tantas ferramentas para você direcionar para o seu público, e o investimento necessário para investir no marketing digital, ele é, proporcionalmente falando aos canais tradicionais, ele é irrisório. Então, ele é realmente assim, uma grande ferramenta que, na minha opinião, deveria se começar a investir para te ajudar a construir aí a sua audiência, vamos chamar assim. Bom, acho que era isso. Com tudo isso, agora eu vou responder a tua pergunta. Agora eu acho que eu vou responder a tua pergunta. Até agora foi só a preparação. Né? Eu lembro que você me veio o negócio da comunicação e do marketing digital. Se você não tem, então, com tudo isso, se você não tem uma base consistente, né, você está falando de audiência, não consegue investir em propaganda e tudo mais, você não tem uma base consistente de clientes ou de potenciais clientes do seu negócio, ele pode ser aí um empecilho para você fazer o 30, porque ele está pautado nas pessoas que se relacionam com o seu negócio. Se você não tem relacionamento com seus clientes, automaticamente você tem um ponto a ser melhorado. E mais uma vez, porém isso não deve ser, ou não deveria ser uma desculpa, vamos chamar assim, para não se fazer o 31. Porque, na verdade, quando você começa a fazer o 31, ou cada ação que você faz, ainda que você não atinja, você aumenta, você potencializa a sua visibilidade e você cria um terreno, né? Você melhora o seu terreno para as próximas ações, para você crescer e atingir numa segunda, numa terceira ou numa quarta ação o 30 dias de vendas em apenas um. Ou seja, eu chamo isso, na verdade, de ciclo evolutivo. Como é qualquer negócio. Você já não começa... Nenhuma empresa começa grande. Eu gosto de usar esse paralelo. Você vai aprendendo, melhorando e crescendo. No programa 31, ou desenvolvimento da ação 31, ela segue o mesmo princípio. Tem empresas que já têm algumas bases um pouco mais já construídas. Tem o resultado, pode-se ter, não quer dizer que vai ter, mas pode-se ter o resultado mais rápido. Aqueles que não têm, a ação ajuda a construir ou a acelerar o alcance desses resultados. Cara, muito bom mesmo. Bom, já partindo para o nosso final, né? Mas não tão importante, eu acho que agora veio uma das perguntas que, assim, me deixaram mais, assim, que muitos têm comentado, e eu acho que é uma das perguntas que você vai
vai rebolar um pouquinho para responder. É uma pergunta ou quase uma afirmação que muita gente tem me comentado, Roberto, é que quando estamos falando de, para todos, do nosso programa ou do programa 31, que a gente está esclarecendo para todo mundo, né? E que é uma verdade, uma das coisas que eles me perguntam muito, na verdade, esse programa dá certo ou apenas é uma jogada de marketing, igual aos programas de vendas que a gente vê muito por aí, né? Que no final das contas promete muito, mas no final é muito mais do mesmo, que não dá para ser aplicado, enfim. Resumindo, o programa 31 é mais um daqueles programinhas de vendas que estão lotados nas mídias sociais que todo mundo tem dito aí? Caramba, agora tu jogou pesado, hein? Agora tu jogou pesado. Esse realmente, quando apareceu para mim, É duro, né? Esses são os resultados, como eu vou falar de novo, né? Os resultados do campo de batalha. São aquelas comparações que todos nós que temos negócio, né? Obviamente está usando o nosso negócio, mas né, eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão aqui recebem algumas comparações que é duro de ouvir, né? É duro de ouvir. Mas ok, isso é assim mesmo. E essa dúvida ou essa colocação que você fez, de fato, ela fica na cabeça das pessoas quando é apresentado alguma coisa aí muito diferente, né? Quer dizer, essa insegurança ela faz parte. Embora para quem recebe, né, a gente conhece, fica um pouco esquisita, mas se a gente mudar de posição, é verdade. Essa insegurança acontece. O que eu posso dizer sobre isso daí? Como nós, né, nós estamos desenvolvendo esse programa e nós já vimos, né, fazer várias vezes, então a gente pode dizer que eu não duvido que o resultado acontece, que é totalmente possível de ser alcançado. Mas eu também duvidei ou me surpreendi da primeira vez quando eu contei a história, quando aconteceu a potencialização de vendas naquele amigo, parceiro que me convidou para uma palestra, tal, que ele teve uma ideia lá que foi ali a sementinha do esquadrão de vendas. E aqui até eu falar, você falar, pode até parecer um pouco, né, autopropaganda. Então aqui já vou deixar um spoiler, já vamos deixar aqui o convite para as pessoas que estão aqui preparando uma semana só com pessoas, só com gestores que executaram o programa 31 e com os resultados que obtiveram. Então, assim, não vai ser eu, não vai ser você que vai estar falando. Vão ser pessoas reais, gestores reais, que executaram e vai estar aqui contando para a gente como foi que isso aconteceu. Mas voltando à questão em si, muitos dos programas que são apresentados, aí, que você abre o celular, já começa a chover programas, né? Hoje você tem de tudo quanto é tipo, cursos, treinamento, em situações, são apenas conteúdos. Eu não estou aqui dizendo que os conteúdos são ruins, são enganosos, não é isso. Não estou de nenhuma forma alegando isso. Mas são, em grande parte, ou na grande maioria, apenas conteúdos. Até esses dias mesmo chegou para mim um conteúdo também, vamos chamar assim, direcionado para o mercado de carros, né, desse mercado de carros e motos, né, apresentando não sei quantas pessoas lá que iria apresentar um curso, mas era só um curso. Só entre aspas, né? Tinha ali o seu conteúdo, mas era uma entrega de conteúdo. Então aqui eu acho que começa então as diferenças. O conhecimento é importante? Sem dúvida é importante. Está lá no esquadrão, a gente também tem lá os pilares, os ensinamentos, etc, etc. Mas o conhecimento só se transforma em resultado no momento que vira ação. E é aí que começa a aparecer aí os problemas e as diferenciais. Para você executar essa ação, é necessário desenvolver habilidades e tomar algumas atitudes. Aí vem, então, pode-se dizer, a ajuda. O fato de você ler um livro sobre pilotar um avião, né, o conhecimento não quer dizer que você vai subir no avião e vai sair pilotando.
Você tem todo ali um É processo de verdade. evolução. É Assim verdade. como dirigir um carro, assim como, enfim, N situações que nós passamos na vida. Então, acho que aqui é um diferencial. Existe sim um conteúdo, mas também existe o acompanhamento. Você, na hora da execução, vão surgir dúvidas, podem surgir dúvidas. E aí tem o acompanhamento, por isso a gente faz de forma um pouco mais restrita, um pouco mais fechada, para que a gente possa dar esse acompanhamento e, de fato, a pessoa atingir os resultados. Mostramos cada passo, né? Está lá tudo escrito, vai estar apresentado e nós vamos tendo ali os relatórios, os acompanhamentos e a prontidão para orientar qual que era o próximo passo. Então, quantos treinamentos ou quanto desse que aparece na internet você tem esse acompanhamento desse passo a passo? Então, eu acho que esse já passa a ser um porquê que ele não é só mais um curso de internet que só promete e tudo mais. Primeiro, porque nós vimos acontecer e vamos trazer provas de que aconteceu. Então, se prepare aí nas cenas dos próximos capítulos. Então, isso é um ponto. O outro é o seguinte, vários desses cursos, mas vários, né? Eu diria que a grande maioria não te entregam nenhuma garantia ou nenhuma garantia real, seja do resultado ou seja do comprometimento de quem está oferecendo o curso. É muito fácil eu falar assim, olha, está aqui o conteúdo, valeu, obrigado, se deu certo, deu, se não deu certo foi porque você não fez direito. Cara, aqui com a gente tem aí uma garantia que, obviamente, você precisa fazer o que precisa ser feito. A gente traz aí o acompanhamento e a garantia do seu investimento em relação a todo esse programa. Então, eu, particularmente falando, né, obviamente, mais uma vez, eu sou aí um pouco, eu sei que é um pouco suspeito falar, mas acredito ser um grande diferencial perante a outros cursos. Ou seja, eu garanto, eu me comprometo com o resultado das pessoas que estão participando com o nosso programa. Quantos desses cursos você vê uma garantia real? Existem aquelas garantias, se você não gostar em 7 dias, em 15 dias, não sei o que, devolva o seu dinheiro. Ok, é uma garantia também, pode acontecer imprevistos e a pessoa, por alguma razão, não se identificar, não se conseguir. Faz parte do jogo. Mas e além disso? E além disso, qual a garantia, vou chamar de real, né? Você tem para entregar? Então, como dono do negócio, como desenvolvedor da ação, a garantia serve para mostrar o seguinte: eu acredito no produto que eu estou entregando. Tanto que eu estou colocando o meu na reta. Eu coloco junto e, para quem se interessar no programa, vai ver isso lá e nós vamos ter aí os próximos passos aí vocês vão conhecer um pouco mais do programa. Mas nesse momento é só para mostrar que não é só mais um curso, na verdade é um programa de treinamento, obviamente adaptado a esse novo momento, né, dos canais digitais, das mídias sociais, mas sim, existe a aproximação humana para dar suporte ao desenvolvimento da ação. Isso eu gostaria de resumir. Nos termos mais normais que a gente fala no dia a dia, né? Você não dá o peixe, você ensina a pescar, né? Então, na verdade, Seria. e assim, ensina a pescar do método certo e com garantias de que vai dar certo, né? Então, acho que é isso, pelo menos resumindo um pouquinho aí, só num termo bem básico do que você falou aí pra gente, É né? isso daí. É isso daí. Bom, pessoal, acho que hoje foi um dia bem extenso, né? Um dia que a gente até estendeu um pouquinho o nosso horário, mas eu acho que um dia não muito produtivo, muito esclarecedor, né? Onde a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, muitas aflições. Espero ter tirado e a gente espera ter atingido isso para vocês, né? E tirando todas as dúvidas que nos impedem de fazer o 31, né? E ainda assim tivemos um spoiler do que vamos ter pela frente. Porque o Roberto ele não se segura, né? E vai falando do spoiler do que vai acontecer aí, que eu acho que vai ser maravilhoso. Os depoimentos de várias pessoas que já fizeram o programa poderem vivenciar e contar a experiência que tiveram na prática. E isso para a gente mostrar para vocês que realmente, desculpa, o programa funciona, né?
Esperamos que a gente tenha contribuído, né? E que você tenha conhecido um pouco mais desse nosso programa, que eu acredito ser fantástico para muitos e que podem ajudar muita gente a melhorar suas performances de vendas e gestão dos seus negócios. Não é, Roberto? E já me despedindo, para depois das finalizações aí do Roberto, um bom dia a todos e espero que vocês estejam conosco nos próximos encontros, né? Todas as terças-feiras, às 19h31 e às quintas-feiras, às 7h31, com a pessoa aqui que vos fala. É isso aí, Roberto. Bom dia e vamos que vamos. Isso daí. Só agradecer a presença de todos, mais uma vez. Se gostou, se o conteúdo teve valor, não deixe de compartilhar, coloque também a sua dúvida. Não esqueça que nós estamos aí em todas as mídias sociais, no YouTube, o canal do YouTube é um canal mais novo, então vai lá, se inscreve e a gente se vê então na próxima terça-noite ou na próxima quinta de manhã, nos horários que o Di Jorge comentou aí, é sempre às 7h31. Um grande abraço, um ótimo dia e grandes ações aí para o final de semana. Até mais. Bom dia, pessoal. Bom dia.